expresso minhas mais sinceras condolências pela partida do nosso irmão e amigo, irmão no ministério, reverendo Hermínio Martínez Flores, que, por causa de um acidente, partiu com o Senhor. A sua esposa, Eufrosina Valério, a seus filhos, Diego, Reina, Idiris e demais familiares do nosso irmão Hermínio Martínez, conscientes que a vida neste planeta Terra é com um propósito divino. Quando o ser humano nasce por meio da união dos nossos pais e em sua trajetória da vida, o mais importante é que faça contato com a vida eterna, o qual é no cumprimento da primeira vinda do Senhor, o qual, com essa obra que realizou ali na cruz do Calvário, e a pessoa aceita esse sacrifício, o recebe como seu Salvador, lava seus pecados em seu sangue e obtém, assim, a salvação e a vida eterna, entra a fazer parte desse programa, dessa restauração, e assim a vida toma sentido. Porque do que vale o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que recompensa dar ao homem pela sua alma? Isso disse Jesus. Agora vejam que o mais importante é a vida eterna. E depois de receber a vida eterna por meio dessa obra redentora lá na cruz do Calvário, pois a pessoa espera a promessa de receber um corpo eterno e glorificado. Ou seja, se recebe a imagem, que é esse corpo teofânico, e a semelhança é o corpo glorificado. Agora vejam que, de era em era, cada escolhido de Deus, pertencente a essa era, o qual foi chamado pelo mensageiro dessa era, através da pregação, esse escolhido, para fazer contato com a vida eterna em sua era, espera que a promessa da transformação ocorra em sua era. Mas no programa divino estava que haviam 7 etapas ou eras, as quais Deus estaria enviando um mensageiro com uma mensagem em um território e chamaria e juntaria os escolhidos desse lugar. Mesmo que a mensagem também se estendeu a outros lugares, mas se identifica o melhor nesse lugar e seus arredores, ou nesse continente, depende que área cobrir, pode cobrir um país, 2, 3, 4, os países onde essa manifestação de Deus impacte e seja alcançado com sua mensagem. Mas, vejam, ocorreram todas essas eras, o qual representa o lugar santo desse corpo místico de crentes, desse templo que começou a se construir ali no dia de Pentecostes, e
se estava começando ali nesse dia, e depois vemos que o apóstolo Paulo abre essa porta para os gentios da primeira era de Éfeso, e se começa a construir a etapa do lugar santo com pedras vivas. Agora vejam que não ocorreu a transformação nem na primeira era, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. Porque se tivesse ocorrido nesse tempo desse mensageiro, esse tempo tinha que ser então um tempo de era de pedra angular. E teria que esse mensageiro ser o mensageiro dispensacional. Agora, para depois de terminar as eras da igreja, onde se inclui essa etapa, essa brecha, aí entre a sétima era e a era da pedra angular, onde já ao final dessa brecha se fecha a dispensação da graça, para que assim se entra nessa etapa onde ocorrerá a ressurreição e a transformação. Mas enquanto estava por fechar a dispensação da graça, estava se realizando a construção do lugar santíssimo. E Apocalipse 4, quando se fala de que há uma porta aberta no céu, já se está convidando a subir a um lugar que já está preparado, e assim formaria esse lugar, essas pedras vivas que estavam sendo lavradas, formadas com a mensagem e colocadas com o mesmo caráter do seu Pai, o Pai Celestial. Tinha que ser uma classe de pedra especial. Tinha que ser uma pedra que seria tirada da grande pedra. Pedrinhas cortadas da grande pedra angular. Não qualquer poderia pertencer a esse lugar. Portanto, quando se fecha a dispensação da graça, que inclui essa brecha, é que foi falada essa voz, e se escuta essa voz dizendo: sobe aqui. E vem essa escritura a se cumprir plenamente neste tempo final, onde ocorre esse rapto espiritual, e viriam formar parte dessa era de pedra angular, as pessoas que não veriam morte, que receberiam neste tempo a promessa da transformação. Porque o apóstolo Paulo nos falou que nem todos iam morrer. Isso nos fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, não podemos herdar o reino de Deus
na parte correspondente ao templo espiritual, que é o lugar santíssimo, e os das eras, a etapa do lugar santo, e assim por diante, o átrio, o fundamento e tudo isso, não pode herdar o reino de Deus, nem a carne, nem o sangue, ou seja, este corpo corruptível e temporário. Para isso tem que ser corpos glorificados. Eis que vos digo um mistério. Esse é um dos grandes mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vamos morrer. Haverá um grupo de pessoas que será transformado estando vivos. Diz no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Vejam, em um abrir, um mensageiro da primeira era, Paulo, e fechar, pois se fecha esse mensageiro, e vem o outro, se abre um olho, como mensageiro depois morre, depois de terminar a obra pela qual foi enviado, e se levanta outro, Deus levanta outro mensageiro, e assim sucessivamente. E depois diz a final trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Disso nos falou Jesus no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25, onde nos diz: em verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque quando se fala de trombeta, quando se fala de soar uma trombeta, é uma mensagem sendo falada por um mensageiro. E essa trombeta é a voz de Deus neste tempo final, do qual nos fala ali Jesus, nesse capítulo que lemos, que estará falando, estará soando essa grande voz de trombeta. E os mortos a ouvirão, ou seja, os que dormem a ouvirão. E diz: porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E essa mesma voz, que é a voz que chamou Lázaro fora, é a mesma voz que estará chamando o nosso irmão e amigo Hermínio Martínez Flores, vejam, porque ele será um dos que se levantará, porque escutará essa voz. Quando essa voz disser que se levantem, que venham, será o comando divino sendo falado por boca humana. Será novamente a voz de Deus abrindo os sepulcros, primeiramente dos sepulcros denominacionais, e tendo essa ressurreição espiritual, mas vejam que fisicamente também ocorrerá. Em cada era, houve uma ressurreição espiritual, quando o mensageiro falou a palavra, a mensagem, e saíram desses sepulcros denominacionais e obtiveram potencialmente essa ressurreição. Mas neste tempo final, temos essas duas porções. Como nos diz o reverendo William Branham no livro de citações, quando nós golpearmos o Jordão, e o Jordão é a morte, vejam, temos agora
essa primeira porção, mas depois viremos com duas porções, ou seja, o corpo glorificado também. E este tempo que corresponde à dispensação do reino e à era da pedra angular, é o tempo que se cumpre a promessa da ressurreição e da transformação dos nossos corpos. E a palavra de consolo que o apóstolo Paulo falou ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, onde diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos. Agora vejam, os outros que não têm esperança são aqueles que, neste tempo final, não fizeram contato com a vida eterna e não entraram a fazer parte do corpo místico de crentes, do qual é sua igreja, e não puderam obter sua preparação para ser transformados estando vivos. Esses são os que não têm esperança. Os que não conhecem qual é o caminho, o qual é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Agora vejam que Cristo, ali, na dispensação da graça, ele era a porta para ir ao Pai. E na dispensação do reino, continua sendo Cristo, continua sendo ungido a porta para poder chegar ao Pai. E esse é o mistério que agora, neste tempo final, está se revelando, dando a conhecer, onde a única esperança para o ser humano é a segunda vinda do Senhor. E haverá pessoas que virão fazer parte da igreja do Senhor, virão fazer parte do corpo místico de crentes, neste tempo final, antes que se acabe esse tempo de misericórdia, por meio desse propiciatório que está na terra, dando misericórdia a esse grupo escolhido de Deus que ainda permanece vivo, porque já a dispensação da graça se fechou e o trono no céu já se converteu no trono de juízo, mas porquanto ainda a igreja não foi raptada e não foram selados 144.000, os quais terão que também entrar por essa porta para pertencer à dispensação do reino, ainda a misericórdia de Deus está estendida. Estão essas asas estendidas pelos escolhidos, tanto do povo hebreu como da igreja noiva, e para esse pequeno grupo que estará já nos últimos momentos entrando por meio desses ministérios, para que façam parte assim do corpo místico de crentes correspondente à etapa do lugar santíssimo, e assim obtenham suas coroas. Mas haverá um grupo que já não terá essa oportunidade, que são as virgens fátuas, e terão que ser purificadas na grande tribulação. Elas representadas em Ló e também representadas em Tomé. Criam na mensagem, mas não chegaram a obter a limpeza dos seus pecados, mas que o melhor, eles recebem a mensagem, mas já no momento onde já essa misericórdia cessou. Portanto, terão que passar pela grande tribulação e dar suas vidas ali, e depois
no juízo final, porque não passarão e não estarão no milênio, no juízo final. Então, se saírem bem, entram à eternidade. Mas os que têm esperança, como diz Paulo aqui, que não devemos nos entristecer, mas o melhor, devemos confortar nossos corações, porque ele disse, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Isso é Apocalipse 10. E essa voz de mando, essa voz de arcanjo e com trombeta de Deus vem a ser cumprida também, porque é o mensageiro dispensacional no qual corresponde a voz de arcanjo, e essa mesma voz é a que estará no mando, é uma voz de arcanjo e uma trombeta, é a trombeta que vimos em 1 Coríntios capítulo 15 e em São João capítulo 5, vimos ali essa voz falando e os mortos ressuscitando. Será a voz de Deus. Depois nós que vivemos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vejam, aqui nos diz que ele tem voz de mando, ele tem voz de arcanjo, ele tem trombeta de Deus. E São João nos fala de que será a voz do Filho de Deus, será a voz que estará falando e que os que partiram a escutarão e viverão. Ou seja, e Deus falou sempre por meio dos seus instrumentos. E por outro lado diz que então nos encontraremos no ar com o Senhor. Mas para falar tem que falar na terra. Como os trovões emitem suas vozes na terra. Mas recordem que Jesus, em seu corpo glorificado, a Ele o veremos em seu corpo glorificado no ar, ou seja, como diz o apóstolo Paulo, mas o Espírito ministerial de Jesus, o Espírito ministerial de Moisés, o Espírito ministerial de Elias, estão na terra. E estão chamando e juntando os seus escolhidos, colocando-os na era da pedra angular e dispensação do reino, e preparando-os para a transformação. E também os 144 mil serão selados pelos ministérios de Moisés e de Elias. Ou seja que, vejam como Deus, porque quem opera os ministérios é o Espírito Santo, e estará ele em Espírito Santo no meio da sua igreja, o qual estará encarnado, e esse Espírito Santo é quem está nos falando neste tempo final, com essa grande voz de mando, com essa grande voz de arcanjo, com essa trombeta de Deus, e cumprindo assim as promessas que correspondem para este tempo final. Qual é? Dar a fé para serem transformados e raptados depois da ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou e com ele ressuscitaram todos os santos do Antigo Testamento depois da ressurreição dele. Assim, depois da ressurreição de Apocalipse 11, depois de 3 dias, o qual nenhum outro ser humano, depois de Jesus, ressuscitou depois de 3 dias.
Isso corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, que será o segundo homem, que estando vivo, cumpra essa profecia, essa promessa de ressuscitar ao terceiro dia. Não será que o enterrarão e o esconderão com uma pedra, como era lá, no tempo de Jesus, que assim foi sepultado, e depois se colocar a dizer que foi que os discípulos levaram o corpo quando ele ressuscitou. Mas pagaram aos soldados para que dissessem que os discípulos tinham vindo de noite e tinham levado o corpo. Porque quem é incrédulo sempre. Mas para o cumprimento de Moisés e Elias, não serão enterrados, sepultados como fazem atualmente, mas que o deixarão aí, visível, e estará sendo esse um sinal visto por todo mundo, porque será transmitido por todos os meios e aí sim verão o momento da ressurreição. E depois disso estarão sendo ressuscitados os que estão esperando ali. Tudo isso tem uma ordem para que isso ocorra. Porque foi depois que Jesus foi adotado, nesses últimos meses do seu ministério, que ocorreram todas as promessas para o qual ele veio. E muitas vezes podem pensar que o tempo da ressurreição de Jesus foi em um tempo onde não havia dificuldades ali no meio do povo hebreu. Mas vejam, a Bíblia nos relata algumas coisas assim por cima, mas foi um tempo muito importante e também um tempo onde houve um terremoto grande ali. E também houve muita algazarra entre o povo, mas numa escala na qual seria muito maior em sua segunda vinda, porque é o tempo onde os reinos deste mundo se tornarão os reinos de Deus. E será uma batalha à morte. Tanto assim que matarão aquele que tem esses ministérios. Mas já a obra para esse momento chega ao seu final, já a obra pela qual ele veio terá se cumprido, porque a noiva já terá essa fé de rapto e os 144.000 estarão selados e por esses dias, até se faltarem alguns, para esses dias estarão completos. Porque tudo é um entrelace. Não podemos dizer, vamos subtrair tanto tempo daqui a aqui, este ano que vai cumprir, a se cumprir tudo. Ou por tal coisa que escutamos já no ensinamento, pois tal data é que vamos ser transformados. Ou a grande tribulação começar. Isso ainda está reservado para que não se torne ao fanatismo crente, mas que creia nas promessas por fé e trabalhe por fé, não por datas, porque chega o momento em que chega essa data e não se cumpra. Olha, mas falhou. Nunca Deus vai falhar. Ou porquanto está esperando que seja uma data
Então, e Deus vem e cumpra antes dessa data. E antes dessa data a pessoa não esteja preparada ou que a tome desprevenida. Vem? Como você pensa que é, assim não é. Porque Deus prova seus escolhidos até o último. E o importante é que estejamos sendo preparados, escutando a voz de Deus no que foi prometido que estaria sendo realizado numa grande carpa catedral, para que assim não nos tome por surpresa, mas que nos tome, velando, nos tome na expectativa. E assim não nos passe despercebido tudo o que Deus nos prometeu. Porque, vejam o que nos diz no Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 21, versículo 29, Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. É como está ocorrendo que de momento se desatou essa guerra ali em Israel, nessa área sul, essa parte da faixa de Gaza e tudo isso. Vejam, isso não avisou, não foi avisado, veio de repente. E tudo isso é uma chama, um pavio do que em grande escala estará cumprindo-se neste tempo final. Recordem que Israel é o relógio de Deus. E há coisas que não se podem falar abertamente para que o inimigo, como sempre nos dizia nosso irmão William e também o reverendo William Branham, não imite e também não se adiante e atrapalhe o programa de Deus. As coisas ocorrem e estão ocorrendo porque para este tempo final Israel virá e estará em uma situação na qual o único que poderá ter para Israel essa paz, não a temporária, mas uma paz eterna, será a vinda do Messias Príncipe, do desejado das nações. E essa paz não somente será para Israel, mas para o mundo inteiro. E eles virão a um lugar onde diz que virão tremendo. Se vem tremendo é porque estará a situação muito difícil para Israel. Isso está em Oséias, capítulo 11, versículo
10 Dice, en diz, pos de Jehová caminarán. Él rugirá como leão. andarão após o Senhor, ele bramará como leão, porque em sua segunda vinda ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão, da tribo de Judá. Él rugirá como leão. Ele rugirá, bramando como leão. Os filhos tremendo virão do ocidente. Agora vejam como eles virão tremendo, virão com medo, e tudo isso também tem que se cumprir nessa etapa onde já a semana número 70 da profecia de Daniel, que são esses últimos 3 anos e meio correspondente à grande tribulação, esteja se movendo já para Israel. E podem ver que para tudo Deus faz e tem uns entrelaces, os quais, nessa etapa, na qual Israel são selados 144 mil hebreus, e corresponde a antes do rapto, antes de começar a grande tribulação. E onde eles verão no meio da sua igreja. E se vem no meio da sua igreja, e a igreja diz que está a ponto de ser raptada, então os juízos divinos não terão começado ainda para esse tempo. Agora, se eles o veem antes desse tempo, então podemos ver que há um entrelace antes dos 3 anos e meio. Por isso não podemos colocar e dizer, essa é a data, porque até aqui é que, vamos dizer, começou a grande tribulação nessa data. Deus já para esse momento esteve atuando com Israel. E a noiva, vejam que antes da grande tribulação, a noiva ainda está na terra. Ou seja que esse entrelace dessa semana número 70 é muito importante, a qual tem um momento exato, mas corresponde a esse tempo antes de começar a tribulação e um pouco depois. Agora vejam que Israel estará passando por uns momentos muito difíceis neste tempo final, o qual já vemos ali, que faz 50 anos, que há 50 anos não tinha ocorrido uma coisa como essa, ali nesse lugar. E já em breve, a ira de Deus estará se derramando sobre aquelas nações, aqueles grupos, aqueles reis que estiverem contra Israel. Honrai o filho para que não se aborreça e venha de repente, derrame de repente. Isso está no Salmo 2, versículo 12. Honrai o filho para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará sua ira. Ou seja, que no caminho dessas pessoas, tudo o que tem planejado para a destruição de Israel, toda nação que se torne contra Israel, vão perecer em seu caminho, em seus planos, e
estará la ira de Dios estará a ira de en medio Deus del pueblo no meio do povo, por medio de ese por meio instrumento desse instrumento, que en este tiempo que final neste tempo final estará sellándolos selando-os a ese grupo esse de grupo los dos 144 144.000. Todavía no puede ocurrir Ainda não pode ocorrer la tercera guerra a mundial, Terceira Guerra Mundial, porque todavía los ainda os 144.000 144.000 no han sido sellados não foram conforme selados conforme a Apocalipsis, a Apocalipse capítulo capítulo 7. 7, E en Apocalipsis capítulo em 14 Apocalipse ya los vemos capítulo 14 já os vemos en el monte de Sion. no Monte de Sião. Ya los vemos allí. Já os Hasta vemos com o ali, nome até dele com o nome e de dele seu padre e de escrito seu na pai frente. escrito na Ou seja, testa. com o conhecimento Ou seja, já da com o revelação conhecimento da revelação do nome novo do do nome Senhor. novo do Senhor. E Sião é a E igreja Sião é a igreja del Senhor, en do la Senhor etapa na etapa de la da era da pedra angular e da etapa da dispensação dispensação do reino. Bueno, para esta ocasião, Bom, para esta ocasião, en estas palabras nestas palavras de condolência a nuestro hermano, ao nosso irmão, por la partida de nuestro pela hermano partida do Hermínio nosso irmão Martínez Hermínio Flores, Martins Flores, palavras de condolência à sua família, sua esposa e a sua esposa e seus filhos e demais familiares. Reitero mis condolências minhas condolências a todos e que estejam apercibidos atentos, porque vossa redenção está perto, vossa transformação está perto, e em breve veremos novamente a Hermínio Martínez Flores conosco. A todos também amigos, vizinhos e demais pessoas que estão aí presentes, passem todos muito boa noite e conscientes que o nosso irmão Hermínio Martínez o voltaremos a ver. Ele está feliz, desfrutando das bênçãos ali, na sexta dimensão, esperando para que ele passe por essa dimensão e ali se obtém esse juízo e depois vir a este planeta Terra tomar corpos, como disseram o irmão Branham, e então comerão. Estarão conosco felizes e contentes de que já não voltaremos a nos separar jamais. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde nessa noite e continue passando uma noite de paz e de consolo em vossos corações. Hoje, quarta-feira, 11 de outubro deste ano 2023. Boa noite, tenham todos.